O milagre que mudou a vida de Vitor, quando a fé venceu a morte. Vitor Oliveira tinha apenas 38 anos, mas seu corpo parecia o de um homem de 70. A cada passo, a falta de ar o sufocava. A cada noite, o medo de não acordar no dia seguinte o mantinha em vigília. Os médicos haviam sido claros: arteriopatia pulmonar obstrutiva crônica, estágio avançado. Seus pulmões estão se fechando. Sem um transplante urgente, você não tem mais que 6 meses de vida. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Os remédios já não faziam efeito, a oxigenoterapia era sua companheira constante, e a conta do hospital consumia o pouco que restava de suas economias. Ele era pai de 2 filhos pequenos, Lucas de 8 anos e Sofia de 5. Sua esposa, Ana, uma mulher de fé, chorava em silêncio enquanto tentava manter a esperança. Mas Vitor, que sempre havia sido forte, agora se via fraco, derrotado. Como vou deixar meus filhos sem pai? Como Ana vai criar eles sozinha? A dor não era só física, era uma angústia que o consumia por dentro. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava mais uma consulta no hospital, uma senhora de cabelo branco e olhos brilhantes se aproximou. Meu filho, você já tentou buscar a Jesus? Perguntou ela, segurando sua mão frágil. Na Igreja Universal do Reino de Deus, eu vi milagres que nem os médicos explicam. Deus ainda faz o que nenhum homem pode fazer. Vitor, cético, quase ignorou. Mas algo naqueles olhos cheios de convicção o fez guardar o endereço do templo mais próximo. O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, com a ajuda de Ana, Vitor chegou à Igreja Universal. O lugar estava cheio, o louvor vibrante, e o pastor no altar falava com uma autoridade que ele nunca havia visto antes. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Aqui, as cadeiras de rodas são abandonadas, os laudos médicos são rasgados, porque Jesus ainda cura. As palavras penetraram seu coração como uma flecha. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Vitor hesitou. Eu não acredito que isso vai adiantar, murmurou para Ana. Mas ela, com lágrimas nos olhos, o empurrou suavemente. Tenta, Vitor. Só uma vez. Por nós, pelos nossos filhos. Ele se levantou, arrastando os pés, e foi até o altar. O pastor o recebeu com um abraço firme. Qual é o seu nome, irmão? Vitor. Vitor, hoje Deus vai te dar uma vitória. Você veio aqui para ser curado. E então, começou a orar. Não era uma oração comum. Era uma clamor, uma batalha espiritual. O pastor ungia sua testa com óleo, impunha as mãos sobre seu peito e declarava: em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Sai agora, espírito de morte. Os pulmões desse homem são restaurados. Vitor sentiu algo estranho. Um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Ele começou a chorar, não de dor, mas de uma emoção que não conseguia explicar. Quando abriu os olhos, o pastor o olhou nos olhos e disse: você vai voltar aqui daqui a uma semana para dar o seu testemunho. Deus já te curou. Vitor saiu da igreja confuso. Será que foi só emoção? Pensou. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu sem a máscara de oxigênio. A corrente de oração que quebrou as correntes. Nos dias seguintes, Vitor voltou à igreja todos os dias. Participou das correntes de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Os pastores ensinavam sobre a importância da fé inquebrantável e da obediência. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele age quando nós agimos, dizia o bispo em uma das reuniões. Vitor começou a praticar o que ouvia. Mesmo com dificuldade, ele jejuava, participava das vigílias de oração que iam até de madrugada, e, apesar das dúvidas iniciais, passou a contribuir com o dízimo e ofertas. Se Deus é dono de tudo, por que não confiar nele também nas finanças? Pensava. Ana, que no início achava que ele estava se iludindo, começou a notar mudanças. Vitor, você está respirando melhor, ela disse uma manhã, surpresa. Ele mesmo percebeu, a falta de ar havia diminuído. Mas o maior teste viria na campanha da Fogueira Santa. O pastor anunciou: quem tem o impossível, venha colocar na fogueira. Deus vai consumir o que o inimigo plantou. Vitor, com as mãos trêmulas, escreveu em um papel:
arteriopatia pulmonar obstrutiva, cura total e jogou no fogo. Enquanto as chamas consumiam o papel, o pastor declarou: o que foi queimado aqui, não existe mais na vida de vocês. Naquela noite, Vitor sonhou com um homem de roupas brancas que colocava a mão sobre seu peito e dizia: levanta e anda. Ele acordou suando, mas com uma paz que não sentia há anos. O milagre no culto de libertação. Uma semana depois, no culto de libertação, Vitor voltou ao altar. Desta vez, não com desespero, mas com uma fé que havia nascido dentro dele. O pastor o chamou para dar seu testemunho. Irmãos, este homem veio aqui há uma semana com uma doença terminal. Hoje, ele vai provar que Deus é fiel. Vitor subiu ao púlpito, ofegante, mas determinado. Eu não sei explicar como, mas desde que comecei a vir aqui, algo mudou. Eu ainda sinto um pouco de cansaço, mas não é mais a mesma coisa. Eu acredito que Deus me curou. O pastor, então, fez algo que surpreendeu a todos. Vitor, hoje você vai respirar sem oxigênio. Vamos tirar essa máscara agora, em nome de Jesus. Um silêncio tomou conta do templo. Vitor hesitou. E se eu não conseguir? Mas então, lembrava das palavras do pastor: a fé não é sentir, é decidir. Ele retirou a máscara. Os segundos pareceram horas. Todos oravam. Vitor respirou fundo, e nada aconteceu. Não houve falta de ar. Não houve dor. Ele respirou novamente, mais fundo. Glória a Deus, gritou alguém. É um milagre, exclamou o outro. O pastor, emocionado, abraçou Vitor. Hoje, o inferno foi derrotado na vida desse homem. Deus provou que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vitor caiu de joelhos, chorando. Não era mais um homem condenado. Era um homem livre. A transformação e a lição que mudou tudo. Nos meses seguintes, Vitor voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Isso não tem explicação médica, disse o pneumologista, espantado. Seus pulmões estão se regenerando. Vitor sorriu. Eu sei quem fez isso. Sua vida mudou completamente. Ele voltou a trabalhar, a brincar com os filhos, a viver. Ana, que antes vivia em constante preocupação, agora sorria com frequência. Deus não só curou seu corpo, Vitor. Ele curou nossa família, ela disse uma noite, enquanto assistiam a um culto pela internet. Vitor aprendeu que a fé não é passividade. É ação. É decidir acreditar mesmo quando tudo parece impossível. É obedecer, mesmo quando não se entende. É confiar, mesmo quando o medo bate à porta. Hoje, ele é um dos primeiros a chegar na igreja. Participa das campanhas, das correntes de oração, e sempre que pode, dá seu testemunho. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, diz ele, olhando nos olhos de quem está sofrendo. Basta você dar o primeiro passo. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, Vitor não apenas encontrou a cura. Ele encontrou um Deus que não desiste de ninguém. E essa, sim, é a maior vitória de todas. Um dia, enquanto Vitor ajudava a organizar os assentos do templo antes do culto, um jovem chamado Lucas entrou pela porta com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Ele não era membro, mas tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali. Sua camisa estava amassada, como se tivesse dormido vestida, e seus olhos vermelhos revelavam noites sem sono. Eu não aguento mais, ele murmurou, quase para si mesmo, antes de se sentar no último banco. Vitor reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que ele próprio tinha sentido meses atrás. Sem hesitar, sentou-se ao lado do rapaz. O que está acontecendo, irmão? Perguntou com calma. Lucas engoliu em seco. Minha mãe está com um câncer avançado. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, até coisas que não deveria. Sua voz falhou. Não sei mais onde buscar ajuda. Vitor não ofereceu palavras vazias. Não disse que tudo ia ficar bem. Em vez disso, colocou a mão no ombro do jovem e falou com a convicção de quem já tinha visto o impossível. Eu também achei que não tinha mais jeito. Mas aqui, Deus faz o que a medicina não pode. Vamos orar agora mesmo.
Levou Lucas até o altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Enquanto as mãos se uniam sobre a cabeça do rapaz, Vítor orou com uma fé que só quem já tinha sido tocado por Deus poderia ter. Senhor, o mesmo Deus que me tirou da cama de um hospital e me devolveu a vida, agora toca no coração dessa família. Onde os homens disseram o não, o Senhor diz o sim. Restauro já, em nome de Jesus. Lucas chorou. Não eram lágrimas de derrota, mas de uma esperança que ele não sentia há meses. Naquela mesma noite, durante a corrente de oração, o pastor fez uma palavra profética. Há alguém aqui que está carregando uma dor que não é sua. Deus está dizendo, filho, solte esse fardo. A batalha já foi ganha. Lucas sentiu algo quebrar dentro dele. Não era alívio ainda, mas uma certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho. 3 dias depois, ele voltou ao templo com os olhos brilhando. Minha mãe acordou hoje de manhã e pediu comida. Os médicos não acreditam. Eles disseram que é inexplicável. Sua voz tremia de emoção. Ela vai fazer novos exames, mas já está falando em vir aqui. Vítor sorriu, lembrando-se de como também tinha sido inexplicável para os médicos sua própria cura. Isso não é sorte, Lucas. É Deus. E ele não para por aí. O jovem não só trouxe a mãe para a igreja como também começou a servir no trabalho de jovens. Sua mãe, que antes mal conseguia se levantar, hoje canta nos corais e testemunha como Deus a livrou da morte. E assim, como uma pedra jogada em um lago, o milagre de Vítor continuou se multiplicando. Porque na Igreja Universal, não são apenas vidas que são transformadas, são gerações. Famílias inteiras são reconstruídas. E o que começa como um grito de socorro, termina como um cântico de vitória. Porque Deus não muda. Ontem curou Vítor, hoje curou a mãe de Lucas, e amanhã pode ser a sua vez. Basta você acreditar. Naquela mesma semana, enquanto Vítor e Lucas ajudavam a organizar as cadeiras do templo após o culto, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado se aproximou deles. Era Dona Maria, uma vizinha do bairro que há anos sofria com uma doença degenerativa nos ossos. Andava curvada, com dor a cada passo, e os médicos já tinham dito que nunca mais ela teria uma vida normal. Moços, eu ouvi falar dos milagres que têm acontecido aqui, disse ela, segurando com força uma bengala gasta pelo tempo. Será que Deus ainda se lembra de uma velha como eu? Vítor olhou para Lucas, que já tinha os olhos brilhando. Sem hesitar, eles a conduziram até a frente do altar, onde o pastor estava orando por outras pessoas. Quando Dona Maria ajoelhou, ou melhor, tentou ajoelhar, pois as dores a impediam, o pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a clamar em nome de Jesus. De repente, um calor intenso percorreu o corpo da senhora. Ela sentiu como se algo dentro dela estivesse se endireitando, como um ferro quente desamassando um pano enrugado. Com lágrimas nos olhos, Dona Maria tentou se levantar, e desta vez, conseguiu. Sem a bengala. Sem dor. Glória a Deus! Gritou ela, erguendo os braços. Eu estou curada. O templo inteiro explodiu em aplausos e louvores. Dona Maria, que há anos não conseguia nem abotoar sua própria blusa, agora dançava no meio da igreja, flexionando os joelhos, saltando como uma adolescente. Os médicos que a haviam desenganado não acreditariam se a vissem naquele momento. Mas Deus não parou por aí. Dias depois, Dona Maria voltou à igreja, mas desta vez não sozinha. Ao seu lado estava seu filho, Carlos, um homem amargurado que há anos se afastara da fé depois de perder o emprego e mergulhar no álcool. Ele vinha arrastado pela mãe, com o cheiro de cerveja ainda no hálito e o coração cheio de desconfiança. Isso tudo é emocionante, mãe, mas não é para mim, resmungou ele, cruzando os braços enquanto o culto começava. Mas quando o pastor começou a pregar sobre restauração, Carlos sentiu algo estranho. Era como se cada palavra fosse dirigida apenas a ele. Deus não desistiu de você. Mesmo quando você desistiu dele. Aquilo o cutucou fundo. E quando o apelo foi feito, sem entender muito bem por quê, ele se levantou e foi até a frente. Naquela noite, Carlos chorou como nunca. Não foram lágrimas de fraqueza, mas de alívio, como se uma carga de anos estivesse saindo de suas costas. Ele entregou sua vida a Jesus e, dali em diante, tudo mudou. O desejo pela bebida sumiu.
As oportunidades de trabalho começaram a aparecer. E o homem que chegara arrastado pela mãe agora era quem a acompanhava aos cultos, segurando sua Bíblia com orgulho. Eu achava que Deus tinha me abandonado, confessou Carlos em um testemunho emocionado meses depois. Mas ele só estava esperando eu voltar para ele. E assim, o milagre de Vitor, que começou com uma oração desesperada em um quarto de hospital, agora se espalhava como fogo. A mãe de Lucas, Dona Maria, Carlos, cada vida tocada se tornava um farol, iluminando o caminho para outros que ainda estavam nas trevas. Porque na Igreja Universal, não existe acaso perdido. Não existe doença sem cura, vício sem libertação, família sem restauração. O que o homem diz ser impossível, Deus transforma em testemunho. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Talvez a próxima página seja escrita por você. Basta dar o primeiro passo. Basta acreditar. No mesmo domingo em que Carlos deu seu testemunho, uma jovem chamada Ana sentou-se nos bancos da CCB com o coração apertado. Ela tinha chegado ali arrastada pela tia, depois de meses se afundando em dívidas e decepções. Não adianta, tia. Já tentei de tudo, murmurou enquanto a multidão cantava com fé. Mas algo na voz firme do pastor a fez erguer os olhos. Ele falava sobre o Deus que ressuscita sonhos, que transforma cinzas em beleza. Se você está aqui hoje com um peso, é porque Deus já tem a resposta. Declarou o pastor, apontando para o altar. O milagre de Vitor não foi só para ele. É para você também. Ana sentiu um calafrio. Aquela palavra parecia dirigida só a ela. Com lágrimas escorrendo, ela se levantou e foi até a frente, ajoelhando-se entre dezenas de outras pessoas que clamavam por socorro. As mãos dos obreiros se estenderam sobre sua cabeça enquanto oravam com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se toda a maldição de pobreza. Abre-se a porta da prosperidade na vida desta filha. Nos dias seguintes, Ana começou a frequentar as reuniões de terça-feira, mesmo com vergonha de sua situação. Mas algo mudou dentro dela. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de uma certeza: Deus a tinha ouvido. Uma semana depois, o telefone tocou. Era o banco ligando para confirmar que, inexplicavelmente, uma dívida antiga havia sido perdoada por um erro administrativo. Depois, veio a ligação de uma antiga chefe, oferecendo um emprego melhor do que ela sonhava. Eu não merecia nada disso, Ana chorava ao contar no culto de ação de graças. Mas Deus viu minha fé pequena e mesmo assim agiu. Enquanto ela falava, no fundo do templo, um homem chamado Roberto observava tudo com os braços cruzados. Ele era cético, um daqueles que dizia: se Deus existe, que me prove. A dado vindo por causa da esposa, que insistia há meses. Mas quando viu Ana, Carlos, Dona Maria e até o pequeno Vitor, agora correndo pelo pátio da igreja, completamente curado, algo dentro dele começou a rachar. E se for verdade? Pensou, enquanto o pastor convidava os que precisavam de um milagre a se levantarem. Roberto hesitou. Mas então lembrou das noites em claro, do vício que estava destruindo seu casamento, da sensação de que estava afundando sem saída. Com as mãos trêmulas, ele se levantou. E quando os obreiros oraram por ele, foi como se uma corrente invisível se rompesse. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Roberto dormiu em paz. E pela manhã, acordou com um desejo estranho e novo: querer viver. A notícia dos milagres se espalhou pelo bairro. Pessoas que antes passavam correndo pela porta da CCB agora paravam, curiosas. Alguns entraram por desespero, outros por dúvida, mas todos saíam transformados. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não havia espaço para o impossível. Havia apenas um Deus que age, que ouve, que muda histórias. E assim, como uma pedra jogada em um lago, o milagre de Vitor continuou fazendo ondas. Cada vida restaurada se tornava uma prova viva de que, quando o homem diz acabou, Deus diz agora é que vai começar. Porque na CCB, a fé não é teoria. É experiência. É ver o cego enxergar, o endividado prosperar, o viciado livre, a família unida. É saber que, não importa quão escura seja a noite, a luz sempre vence. E a melhor parte? Essa luz não se apaga. Ela continua brilhando, convidando, chamando. Talvez hoje seja a sua vez. Talvez o próximo milagre seja o seu. Basta estender a mão.
Basta dizer: aqui estou, Senhor. Faz em mim conforme a tua vontade. Porque quando Deus começa a agir, não há força no inferno que possa parar. E essa história? Ela está só começando. No mesmo ano em que Vitor recebeu seu milagre, uma mulher chamada Marisa chegou à CCB arrastando um fardo que parecia impossível de carregar. Ela tinha perdido o emprego, o marido a havia abandonado com 3 filhos pequenos, e a dívida no banco crescia como uma sombra que não a deixava respirar. As noites eram de lágrimas, os dias de desespero. Até que uma irmã da igreja, que trabalhava como faxineira no prédio onde Marisa morava, a convidou com um abraço apertado e uma frase simples: vem comigo no culto. Deus tem uma resposta para você. Marisa foi. Não por fé, mas por falta de opções. Sentou-se nos bancos de trás, com as mãos trêmulas e o coração apertado, enquanto o pastor pregava sobre o Deus que multiplica o pouco. Ela lembra até hoje do versículo que ecoou no templo naquela noite: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Filipenses 4:19. Palavras que soaram como uma promessa distante, mas que, pela primeira vez em meses, fizeram uma centelha de esperança acender dentro dela. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre financeiro, levante a mão. Marisa hesitou. Olhou para os lados, envergonhada, como se seu problema fosse grande demais até para Deus. Mas então, como se uma força a empurrasse, ela levantou a mão. E oraram por ela. 3 dias depois, o telefone tocou. Era uma empresa onde ela havia se candidatado meses atrás, mas nunca tinha recebido resposta. Do outro lado da linha, uma voz alegre: Marisa, nós revisamos seu currículo e gostaríamos de marcar uma entrevista hoje mesmo. Ela foi. E no mesmo dia, saiu de lá com um contrato assinado, um salário melhor do que o anterior e uma promessa de ajuda com creche para as crianças. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, enquanto arrumava a casa, Marisa encontrou um envelope escondido no fundo de uma gaveta. Dentro, estava uma poupança que o marido havia esquecido o suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar. Ela chorou ali mesmo, no chão da sala, com as contas nas mãos e o nome de Jesus nos lábios. Não era coincidência. Era providência. Hoje, Marisa não só está livre das dívidas como se tornou uma das líderes do Departamento de Ajuda Social da igreja. Ela sabe bem o que é olhar nos olhos de quem chegam quebrados e dizer: Deus faz. Eu sei, porque Ele fez por mim. Seus filhos, que antes ouviam brigas e choros, agora crescem ouvindo hinos e testemunhos. A família que o inimigo tentou destruir está mais unida do que nunca. E assim, como aconteceu com Vitor, o milagre de Marisa virou semente. Uma vizinha, ao ver a mudança, perguntou: o que aconteceu com você? E Marisa, com os olhos brilhando, respondeu: Jesus aconteceu. Porque na CCB, os milagres não são contados, são vivos. São pessoas que entram com dor e saem com propósito. São histórias que começam com um não tem jeito e terminam com um Deus proveu. E o mais lindo é que, enquanto houver alguém disposto a crer, Deus vai continuar escrevendo essas histórias. Talvez a próxima seja a sua. Talvez hoje seja o dia em que você olhe para trás e diga: aqui, tudo mudou. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar. Basta confiar. Porque quando Deus começa, Ele não para. E essa corrente de milagres? Ela não tem fim. O milagre completo. Marisa não só recuperou a saúde, como descobriu que sua doença havia sido o caminho para um chamado maior. O médico que a atendeu, cético e cansado da rotina hospitalar, testemunhou sua transformação e, semanas depois, sentou-se no mesmo banco da CCB onde ela havia chorado. Se Deus fez isso por você, talvez possa fazer por mim também, confessou, com a voz embargada. Hoje, ele não só é um membro ativo, como leva a esperança a outros pacientes, contando: vi a ciência falhar e a fé vencer. A corrente não parou. O filho de Marisa, que há anos se afastara de Deus, voltou para casa após sonhar com a mãe sorrindo, envolta em uma luz, dizendo: Ele te espera. Naquela noite, na mesma igreja, ele entregou sua vida e a família, outrora fragmentada, tornou-se um testemunho vivo de que Deus restaura até o que parece perdido. Reflexão final.
Milagres não são apenas curas ou soluções instantâneas, são sinais de que Deus escreve direito por linhas tortas. Marisa entrou na igreja com um corpo doente e um coração partido, saiu com uma alma renovada e um legado de fé. Seu não tem jeito virou Deus fez jeito, não porque a dor desapareceu magicamente, mas porque, no meio dela, ela encontrou ele. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para nos abençoar, Ele nos abençoa dentro das circunstâncias para nos transformar. O milagre de Marisa não foi só a saúde recuperada, mas a descoberta de que, mesmo no vale, ela nunca esteve sozinha. E você? O que parece ser o seu fim pode ser apenas o começo de uma história que Deus quer contar através de você. Hoje, a cadeira onde Marisa sentou pela primeira vez segue lá, na CCB. Não como relíquia, mas como convite. Porque milagres não são do passado, são do agora. E a próxima página dessa história? Pode ser a sua. Basta entrar. Basta permitir.